Olá pessoal, sou o Renato. Nesta aula vou fazer uma tabela onde usarei as funções C, Cs e PROC-V para demonstrar que podemos usá-las e obter o mesmo resultado. Assim você poderá praticar um pouco e escolher qual é melhor em sua opinião. Se você não assistiu a aula onde apresento a função Cs, clica no card acima. Você poderá estar fazendo o download desta planilha em nosso site que está abaixo na descrição. Se você está gostando de nossos vídeos, curte, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o canal. Vamos à prática? Bom pessoal, essa planilha ela é bem tranquila, parece meio complicada, mas não é. E a gente vai desenvolver ela junto, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então a gente tem aqui vendedores, representantes, a venda e o desconto que foi dado para cada venda. Então o que nós temos que fazer aqui? Calcular o percentual de desconto, o valor líquido e a comissão. A comissão nós vamos calcular com a função C, com a função Cs, com a função PROC-V. E o bônus aqui nós vamos calcular então com a função Cs, conforme as tabelas que tem aqui ao lado. Então vamos começar? Então olha lá. Para mim achar o percentual de desconto é bem simples, né? Então a gente vai pegar e vai dividir, né, este valor aqui do desconto pelo valor da venda, e aqui a gente já tem então o desconto, né? Então aqui é só arrastar, tá? Eu já tinha formatado como percentual e com duas casas decimais. Se eu quiser aumentar isso, né, eu só seleciono aqui, posso usar o atalho Ctrl 1, ele vai nos abrir essa caixa de diálogo, que aqui eu posso aumentar as casas decimais, né? Normalmente se usa duas, eu vou deixar com 3 só para demonstrar para vocês. Então aqui está com 3 casas decimais, tá? Então agora qual é o valor líquido, né? O valor líquido vai ser igual ao valor da venda menos o valor de desconto. Então tá lá. Então a gente pode aqui simplesmente arrastar para baixo, né? E ele vai então nos dar então. Então esse é o valor líquido vendido e a comissão vai ser calculada sobre este valor líquido. Muito bem, gente. O que diz a nossa tabelinha aqui, ó? Se ele vendeu menor ou igual a 200 mil, ele ganha 2%. Se a venda dele for menor ou igual a 400 mil, 3% e assim por diante. Então nós vamos montar nossa função C de acordo com a tabela que está aqui na nossa planilha. Então vamos lá. Começando com a função C. Então igual a C. Nosso teste lógico é o valor líquido da venda dele. Então se esse valor for menor ou igual a 200 mil, né, porque até 200 mil ele vai ganhar 22%. Então, se o valor líquido de vendas dele for menor ou igual a 200 mil, aqui eu vou deixar com valor absoluto, então F4, ponto e vírgula. Então, ele ganhou 2%, né? Também vou deixar com valor absoluto F4, ponto e vírgula. Vamos inserir uma nova função C. Então, C, novamente, o valor líquido da comissão dele for menor ou igual a 400 mil, F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula, 3%, valor absoluto, ponto e vírgula, nova C. Então, C, o valor líquido da comissão dele for menor ou igual a 600 mil, valor absoluto, ponto e vírgula, 4%, valor absoluto, ponto e vírgula. Se alguém ainda não sabe o que é o valor absoluto, a gente vai lá no canal, tem vários vídeos onde eu falo sobre o valor absoluto. Novamente, então, se o valor líquido da venda, aqui ó, tem que botar o C, então C, valor líquido da venda, for menor ou igual a 800 mil, F4, para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula, 5%, F4, ponto e vírgula. Bom, se nenhuma dessas situações for atendida, então é 6%, né, que o valor vai ser superior a 800 mil. Tá? Então, aqui é F4, para deixar o valor absoluto. Eu abri, quantas vezes eu abri? Eu abri um parênteses, 2 parênteses, 3 parênteses, 4 parênteses. Então, eu tenho que fechar 4 parênteses. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto, está lá então. O que faltou aqui, gente? Então, aqui 5%. Então, vou ter que fazer o quê? Multiplicar pelo valor da venda dele. Então está aqui, essa foi a comissão dele, então eu posso arrastar, porque eu deixei com valor absoluto, né? Então está aí,
essa é a venda dele, então, né, de acordo com a tabelinha que foi criada aqui do lado. Muito bem, então aqui nós usamos a função C, né? Então vocês viram que nós já tínhamos feito a função C alinhada. E aqui agora eu vou fazer então com a função CES. Observe então a diferença, né? Igual a CES. O teste lógico é o valor líquido da comissão dele. Então, se esse valor for menor ou igual a 200 mil, F4 para deixar o valor absoluto para que eu possa arrastar, né? Ponto e vírgula, então, 2%, F4, ponto e vírgula. É aqui que começa a diferença da função C. Eu não preciso abrir mais um C, simplesmente vou clicar no valor, não vou fazer um novo teste. Então, se esse valor for menor ou igual a 400 mil, F4, ponto e vírgula, 3%, F4, ponto e vírgula. Novamente, se este valor for menor ou igual a 600 mil, F4, ponto e vírgula, 4%, F4 deixar o valor absoluto, ponto e vírgula. Novamente, se este valor for menor ou igual a 800 mil, F4, ponto e vírgula, 5%, F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula. E aqui eu tenho que fazer de novo um novo teste, ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, clico no valor líquido, né? For maior que 800 mil, F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula, 6%, F4. E aqui eu só abri um parênteses, eu só fecho um parênteses e dou um Enter. Novamente eu tenho que pegar esse valor e multiplicar pelo valor, né, da venda dele. Então, tá lá. Ó. Vou arrastar aqui. Como eu deixei tudo com valor absoluto, eu posso arrastar sem problema. Vejam que dá o mesmo resultado. Tá? Muito bem. Então, a função C, a diferença que eu tenho que inserir a função C, tem que cuidar e fechar os parênteses. Na função CES, eu não preciso me preocupar em inserir novas funções, vai ser sempre só fazendo o teste. Só que eu tenho que fazer o teste até a última etapa. Ok? Então, vamos fazer com a função PROC-V, que vai ser mais simples. A diferença é que a função PROC-V você tem que montar essa tabelinha diferente, né? Não dá para ser da mesma forma que a gente usa na função C e a função CES. Na PROC-V eu já montei uma tabelinha diferente, vocês veem que fica bem mais fácil fazer esse cálculo, e até para visualizar ele fica mais fácil. Então, às vezes, a solução não é usar a função C ou a função CES. Um PROC-V resolve para a gente bem mais fácil e fica visivelmente mais, né, fica mais fácil de entender o que a gente está fazendo ali. Então vamos lá, igual PROC-V, valor procurado é o valor, né, de venda líquida dele, ponto e vírgula. A minha matriz tabela está aqui, eu vou deixar como valor absoluto, então F4, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero? Eu quero a terceira coluna, né? 1, 2, 3. Então eu quero a coluna 3, ponto e vírgula, e eu não quero um valor exato, eu quero uma correspondência aproximada. Então é o número 1, ou poderia digitar ali o verdadeiro, né? Fecho parênteses e está feito ali o nosso cálculo. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui, que é multiplicar pelo valor da venda. Muito bem. Posso arrastar também porque eu deixei com valor absoluto. Tá lá, gente, eu cheguei no mesmo resultado, então, de maneira mais simples, né, do que a função C, a função CES, utilizando a função PROC-V. Só tive o trabalho de montar uma tabelinha mais adequada para que eu pudesse usar a função PROC-V. Então, tá aí você consegue, então, né, distinguir e ver o que vai servir melhor em cada situação para você e ver como a gente pode utilizar. Aqui o bônus, eu vou usar só a função CES, para não se alongar demais essa aula, porque já que nós trabalhamos com a função C e PROC-V, então aqui eu tenho que, se a venda, né, dele for menor ou igual a 20 mil reais, ele vai ganhar 500 reais de bônus, menor ou igual a 40 mil reais, 700 mil de bônus, se for maior que 40 mil reais, então 1.000 reais de bônus. Então olha lá, igual a CES, então a venda dele, na verdade aqui é a comissão, né? Se a comissão dele, tá? Então, for menor ou igual a 20 mil,
F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula, R$500, F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula. De novo, se a comissão dele for menor ou igual a 40 mil, valor absoluto, ponto e vírgula. Deixa eu tirar isso daqui para cá para não ficar. Opa! Isso aqui eu quero tirar. Vou ficar atrapalhando aqui, então. R$700, F4 para deixar o valor absoluto, ponto e vírgula. E o último teste, então, se esse valor for maior que 40 mil, então F4, ponto e vírgula, R$1.000, então F4, eu fecho o parênteses uma vez só e está lá. Então aqui, ó, o valor da comissão dele foi superior a 20 mil, mas não foi maior que 40 mil, então R$700. Então eu vou puxar aqui, nós deixamos com valor absoluto, e trabalhar com valor absoluto é indispensável no Excel. Então se você ainda não está bem seguro quanto a isso, volta lá no canal e assiste alguns vídeos onde eu falo sobre o valor absoluto. Tá? E aqui, né, o Excel vai muito também da sua criatividade em usar as soluções que ele apresenta. Então aqui eu apresentei para vocês então a função CES, C e PROC-V, fazendo um comparativo entre elas e nós chegamos aos mesmos resultados. Então aqui eu fiz o bônus então com a função CES para vocês verem. Aqui nós deveríamos só para completar a tabela é somar, né, o valor líquido com o bônus, mas isso é bem simples, também não há necessidade então de nós aumentarmos a aula para fazer isso. Isso vocês podem fazer em casa mesmo. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até semana que vem. Um grande abraço a todos.